Oi, eu sou a Edilisa Peixoto, sou psicóloga clínica e hoje vim conversar com você um pouco sobre como as suas ações podem ter nos últimos tempos ou como nós, enquanto sociedade, estamos muito mais geridos pelos medos e não pelos nossos afetos, ou seja, pelo que realmente nos move na vida. Essa semana eu tive a grata alegria de ver um vídeo da Rita Von Hunt, por favor sigam, que é o Guilherme Terreri. E o vídeo, ele falava sobre várias questões, mas entre outras questões, ele falava também daquilo que a gente chama de noite escura, que é quando a gente cansa, quando a gente de alguma forma perde a esperança, quando a gente está cansado de lutar ou acredita que o que a gente faz talvez não reverbere o suficiente para mudar alguma coisa. E isso foi bem forte para mim, porque eu venho de um período um pouco de noite escura em que eu comecei a questionar algumas questões na minha vida pessoal e profissional, como por exemplo, será que como terapeuta, psicoterapeuta, né, porque eu sou psicóloga clínica, atendendo um a um, né, por conta gota desse imenso universo povoado, será que essas transformações individuais vão de fato transformar esse lugar ao redor para um mundo melhor? Eu sempre fui muito aguerrida com relação a uma postura de responsabilidade, de transformação. Eu sempre achei que eu podia e posso mudar o mundo ao meu redor, que eu posso fazer algo que pode fazer a diferença. E para isso, eu trabalho na minha clínica e também eu me especializei em audiovisual e meios eletrônicos e fui estudar para fazer um documentário sobre uma comunidade que criou o próprio dinheiro e o primeiro banco comunitário do mundo, que é o Conjunto Palmeiras. O documentário é o Palmas, que eu também vou deixar nessa descrição. E eu fiz tudo isso movida por as pessoas precisam saber disso, isso precisa inspirar as pessoas. Só que a Rita, de uma forma muito amorosa, fala do direito ao cansaço, né? E ela suscita uma coisa que, de alguma forma, eu falo muito no consultório, que é assim, entre desistir e lutar, e ir guerrear, e ir para o confronto, ou ir atrás do que a gente busca, existe o descansar. Existe o nosso direito à pausa, ao descanso. Então, é absolutamente necessário que você entenda que desistir não é uma opção. O que você precisa, às vezes, é descansar, tomar fôlego, respirar, para ou retomar aquele ponto, ou retomar de um outro lugar, de um lugar que seja mais confortável por você também, no momento em que você se sentir cansado. E aí tem uma outra coisa que eu acho genial, que é a imagem do farol. Essa imagem é uma imagem muito grata para mim, e ainda mais porque uma vez uma cliente que é muito querida, que é uma pessoa que eu dei alta há muitos anos, essa pessoa voltou uma época aqui para o Brasil e me deu de presente um quadro que era exatamente um desenho dela sobre o farol. E ela me falava de que num determinado momento da vida dela eu tinha representado aquilo na vida dela. E eu fiquei muito emocionada com isso. Mas existe um significado do farol e uma coisa muito interessante que é assim, o farol, não sei se vocês sabem disso, geralmente ele está numa ponta alta e ele ilumina os barcos e ele dá aos barcos a orientação para que os barcos cheguem à terra firme. E o ciclo da luz geralmente circula, né? E todos os pontos, depois que essa luz passa, ficam em média 12 segundos de escuridão. E durante esses 12 segundos de escuridão, eu sempre tive a ideia de que é uma espera, que é um pouco que representa a nossa noite escura, ou aquele momento em que alguma coisa não está conseguindo se resolver a partir da nossa própria força. E aí, de uma forma linda e maravilhosa, me veio a informação de que os 12 segundos de escuridão também comunicam ao barco a que distância ele está
da costa, ou seja, não só a luz, mas o tempo da escuridão também nos guia para terras mais firmes, para terras mais seguras. Então, é realmente necessário que, se você está num momento difícil da sua vida, se você está pensando em desistir, pare, descanse, estenda a mão para alguém, peça ajuda, se reorganize, se dê o tempo de reorganizar. E quando você puder, você retoma, mas não desista. Desistir não é uma opção boa para você, nem melhor para o mundo. Todo ser humano veio para cá com alguma missão para cumprir. Todo ser humano tem dentro de si um eu sábio, um eu saudável, que simplesmente, como uma planta, vai desesperadamente buscar o raio de sol, a luz. Só que existem noites escuras e tá tudo bem. Acolha a noite escura. Receba e diga: eu vou descansar nesse tempo. Eu preciso descansar para eu poder seguir depois da forma como eu achar mais confortável. Porque também, às vezes, a gente acredita que a nossa forma de seguir tem que ser uma específica. E às vezes está pesada essa forma. Às vezes essa forma nem é a que a nossa alma precisa. Às vezes essa forma é a que a gente aprendeu com alguém. É a forma de lutar dos meus ancestrais, dos meus bisavós, ou do meu pai, ou da minha mãe. Qual é a sua forma? Descubra qual é a sua forma e torne isso uma coisa possível de ser vivida com alegria, com leveza. A gente precisa parar de decidir a nossa vida pelo medo e começar a decidir a nossa vida pelos afetos, pela nossa alma, pelo nosso desejo. E se você não está conseguindo fazer isso agora, pare, descanse e comece a buscar nesse sentido. Se pergunte de que forma poderia ser mais leve para mim, de que forma pode ser mais abundante para mim, porque você merece o melhor da vida. Ninguém está aqui para o sofrimento, a gente está aqui para o crescimento. O crescimento às vezes tem choro e às vezes tem gargalhada, mas isso não pode ser, assim, é uma crença distorcida a gente achar que está aqui para sofrer. Isso não é assim, não precisa ser assim. Então pare, respire, busque ajuda, não desista, descanse.